Eu passei por algumas injustiças no último ano e eu percebi que isso estava me levando mais pro vitimismo do que para encarar a realidade e ver que ninguém deve nada para mim. Eu sou a Carol Marrier e hoje eu vim compartilhar com vocês essa minha reflexão de momentos difíceis, né? Acho que todo mundo passa por fases difíceis na vida, todo mundo tem aqueles momentos de reviravolta, sabe? Que se você não muda de vida depois de algo muito ruim ter acontecido, tipo, muda pra melhor, ou você muda pra pior. É sempre um lado ou outro. Mas pra algum lugar você vai, você não fica parado no mesmo lugar. E a tendência é sempre que a gente melhore com as coisas, mas não é a realidade de todo mundo e não foi a realidade imediata do que aconteceu comigo. Por quê? Eu descobri que uma pessoa que já falava mal de mim, que eu já sabia, fez uma coisa terrível assim pra mim. E isso começou a me deixar num buraco que eu nunca tinha me encontrado nesse buraco do vitimismo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa e sempre fui assim, que levanta o outro, que empodera e que ninguém vai mexer comigo e que foda-se todo mundo. Sabe umas paradas assim? E aí, eu nunca tinha me visto nessa posição de vítima. Eu de fato fui vítima, tá? Mas isso não configura uma permanência, é apenas uma situação que aconteceu. E foi muito difícil para eu conseguir sair disso, porque isso fez com que muita coisa da minha vida mudasse. E hoje, depois de mais de um ano que tudo isso aconteceu, eu percebo que era necessário isso ter acontecido. Não exatamente o que essa pessoa fez pra mim, mas assim, eu não teria crescido tanto, eu não teria conseguido olhar pra mim da forma que eu fiz, tão profunda, sabe? Óbvio que eu não precisava ter passado por isso, que eu poderia ter usado outras ferramentas, né? Outros recursos para conseguir atingir isso. Mas a grande realidade é que normalmente a gente aprende mais na dor do que no amor. E você tem que aprender, né? Só que durante essa dor é muito fácil você pegar essa dor, colocá-la debaixo do seu braço e viver com ela como se isso fizesse parte de você. Mas é triste, pequeno, é um lugar que não é digno, mas que é confortável você culpar o outro pelo que o outro fez com você, porque aí você tira a sua responsabilidade da forma que você agiu, sabe? Então, é isso que eu me peguei, assim, refletindo e foi muito chato ver que eu tava nessa posição de vitimismo, porque eu não sou vítima de nada, ninguém deve nada pra mim. Essa é a grande realidade, ninguém deve nada pra ninguém. O que o outro faz diz mais sobre o outro do que a gente. A forma que a gente reage diz mais sobre a gente do que sobre o outro. É simples, a vida é simples e a gente complica bastante. E assim, o que que me fez perceber que eu estava me vitimizando? Eu entrei num buraco de acreditar nas besteiras, no olhar negativo do outro sobre mim. Aí foi o primeiro erro. Gente, o que o outro pensa sobre a gente é problema dele.
É problema dele. Não... Assim, eu podia ser a melhor pessoa do mundo pra essa pessoa. Eu fiz coisas boas pra essa pessoa. Mas talvez ela não seja capaz de reconhecer, de agradecer, reconhecer e, e lidar com isso. Tem gente que se sente inferior quando a gente ajuda. Tem gente que não consegue suportar a dor de não conseguir retribuir da mesma forma. Mas isso diz sobre a pessoa. E aí, é, você faz uma coisa boa para a pessoa só fala coisas ruins sobre você, não reconhece as coisas boas que você fez, se incomoda com a forma que você age, que você e mesmo assim a pessoa não sai de perto, mesmo assim a pessoa não tem coragem de virar para você e falar na sua cara o que ela realmente pensa sobre você, mas fica espalhando coisas pelas costas. Como? Aí nossa, às vezes eu lembro que eu me reconheci nisso, nesse lado negativo que essa pessoa trouxe de mim. E não tô falando que eu não tenho um lado sombrio. Todo mundo tem luz e sombra, mas assim, não foi o que eu levei pra essa pessoa, sabe? Eu sei quando eu sou filha da puta, eu sei quando eu não sou. Era uma pessoa que eu gostava, que eu admirava? Não. Eu tratava mal? Não, mas também não tratava bem. Eu não sou obrigada, né? Eu acho que isso incomodava, entendeu? Isso incomodava. O fato de eu não apreciar e não fingir. Porque essa pessoa fingia, batia nas minhas costas e por trás fazia atrocidades. No final das contas, eu que deveria, né, me dar 10 tapas na cara e ter me retirado da situação muito antes. Mas quando eu percebi, a coisa já tinha ido para um lado muito ruim e é isso. E aí eu me retirei mesmo. Mas eu queria dar 10 tapas na minha cara quando eu me vi assim, gente, como que eu fui capaz de achar que era verdade o que essa pessoa estava falando sobre mim. Eu não me conheço, eu não sei o que eu sou, o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti, eu não sou essa pessoa, ponto. Mas, novamente, é muito mais fácil a gente se colocar numa posição de vítima, a gente ficar esperando a pessoa pedir um perdão e ela reconhecer que ela errou para nossa vida melhorar e a gente superar e ir pra frente, gente. As pessoas são ruins, o mundo não é justo, você não é especial. Você pode ser especial dentro da sua casa, para sua família. Da porta para fora, ninguém te deve nada. Na verdade, nem dentro da sua casa as pessoas devem. Mas entende? A gente tem que se colocar no nosso lugar e reconhecer a nossa insignificância, entendeu? E, e aí, quando eu percebi que eu tava me colocando nessa posição, eu simplesmente tive que reconhecer. Acho que esse foi o primeiro ponto. É você pegar ali suas trouxinhas de roupa e falar: eu preciso sair desse lugar. Ele não me pertence. E aí colocar nas costas, ir andando e ir embora. É difícil, mas é importante. E não é um processo rápido, tá? Não é simplesmente pegar as coisas e sair. Assim, até você primeiro reconhecer, aceitar, nossa, cara, essa pessoa fez muita coisa ruim pra mim, fez. Mas eu tô aqui nesse lugar porque eu quis, eu escolhi. Não dá mais pra eu ficar culpando essa pessoa. Essa pessoa já saiu da minha vida. Eu já dei um pé na bunda. Não, não dá, entendeu? E é muito difícil a gente reconhecer que a gente tá nessa posição porque eu reconhecia e de repente
eu me pegava de novo, mas cara, essa pessoa fez isso comigo. Tipo, não. Aí você volta de novo. E aí, cada um vai passar por esse processo de uma forma, né? E pode levar mais tempo ou menos tempo, mas o reconhecer acho que é o primeiro passo. E aí, o segundo passo é: pra onde eu vou agora? Porque voltar a ser a mesma pessoa não tem como. Você passou por tudo isso, isso te mudou. Aí você pode pensar: ah, eu vou pegar minhas coisas, toda essa bagagem, e vou seguir, mesmo a pessoa não tendo reconhecido. E vou tentar esquecer isso pro meu bem e perdoar de alguma forma quando eu puder, sem me pressionar, mas lidando com isso, saindo dessa posição de vítima. Ou você pode achar que você tá saindo desse lugar, mas você volta todo dia pra dormir. O que que eu quero dizer com isso? É, você pega as suas coisas, aí você sai, começa a andar na rua, ruas diferentes. O que que seriam as ruas diferentes? Ah, eu não sou mesmo aquilo e eu não merecia aquilo mesmo, mas, meu, eu não vou perdoar essa pessoa. Eu quero vingança. Enfim, todas essas coisas negativas que vão fazer você no final do dia e dormir naquela posição de vítima de novo. É, gente, não é fácil. E eu acho que isso também faz parte do processo, porque teve vezes que eu me peguei assim, ah, não, eu só tô aqui de camarote esperando é, alguém vir me falar alguma coisa pra saber que essa pessoa tá se ferrando. E aí eu vou saber que, meu, a vida está trazendo de volta o que ela merece. Eu reconheço que não era algo positivo. Será? Não sei também. Não sei discernir se, nossa, era tão errado assim, essa forma que eu pensava. De ficar esperando ali de camarote com a minha pipoquinha. Eu sou humana, eu sinto as coisas, mas assim, o que que eu percebi? Que pro meu bem, o ideal mesmo era seguir para esse outro lado e tentar buscar o perdão. E é isso que eu ainda estou tentando conceder, mesmo a pessoa não tendo me pedido perdão, porque eu sei que isso vai fazer mais bem pra mim do que pra essa pessoa, tipo, enfim, não importa. Não importa a outra pessoa, importa eu seguir bem, em paz com meu coração. E é isso. A oração do perdão tem me ajudado bastante nesse processo. E, e eu vou trazer, inclusive, um vídeo para falar um pouco dessa oração, tá bom? Um beijo, curte, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.